Hoje nós temos no trecho do Evangelho, aquele trecho do Evangelho segundo Mateus, conhecido como as bem-aventuranças. Os biblistas costumam dizer que esse trecho, as bem-aventuranças, é como se fosse a constituição do projeto de vida de Jesus, o reino de Deus, ou a carta magna. Dizem os biblistas que se nós perdêssemos todos os textos bíblicos, nós poderíamos reconstituir toda a mensagem bíblica a partir desse pequeno texto que é as bem-aventuranças, que está colocado aqui em Mateus dentro do contexto do Sermão da Montanha. Todos nós conhecemos bastante bem esse pequeno trecho. Ele é tão rico que ele gera múltiplas interpretações, às vezes até interpretações opostas, em alguns momentos. Mas o que é que nós podemos captar, absorver dessa narrativa das bem-aventuranças? É que Deus quer que nós sejamos felizes. Essa expressão, bem-aventurado, pode ser e deve ser interpretado ou traduzido como felizes. Então, bem-aventurado seria feliz. Feliz quem faz isso, feliz quem faz aquilo. E no final das contas, nós podemos concluir que essa felicidade que Deus quer para nós não é uma felicidade qualquer. Não é no sentido comum que nós entendemos felicidade. No sentido último dessa palavra, feliz é aquele que faz a vontade de Deus e que assume as consequências de buscar essa felicidade. Comparando o conceito de felicidade que Deus nos propõe através dessa narrativa de hoje, o que é que nós entendemos? No sentido comum, felicidade as pessoas a entendem como a satisfação dos próprios interesses. A pessoa se sentiria feliz realizando o seu desejo de acúmulo de bens, ou o seu desejo de ser reconhecido pelos outros, pela fama. As pessoas se sentem felizes enquanto realizam os seus próprios projetos individuais. Não é nesse sentido de felicidade que nós estamos falando aqui agora. A proposta que Deus tem para nós, para a felicidade, para sermos felizes, é algo que dá um passo adiante e, ao mesmo tempo, contradiz o conceito comum de felicidade. Nós vimos aqui, e se nós compararmos com a primeira leitura, na qual o profeta Elias vai caminhando, nós vamos perceber isso. O profeta Elias, junto com Moisés, é uma das figuras referenciais do Antigo Testamento. É só a gente lembrar de Jesus no alto da montanha, na transfiguração. De um lado dele, Moisés, do outro lado, Elias. Moisés como grande legislador do Antigo Testamento, Moisés como representante dos profetas. Jesus é tanto o novo legislador, o novo Moisés, quanto o novo Elias, o profeta por excelência. E a narrativa de hoje mostra Elias numa situação muito específica. Elias viveu no tempo do rei Acaz e da rainha Jezabel, que era uma rainha estrangeira, e através do seu casamento com Jezabel, Acaz introduziu no reino de Israel o culto a deuses estrangeiros, ou seja, introduziu a idolatria. Elias, como um profeta, um porta-voz de Deus, ele se insurgiu contra a idolatria. Naturalmente, ele atraiu sobre si a perseguição do rei e da rainha, que se sentiram molestados pela ação de Elias. E Elias, então, ele começa a sofrer essa perseguição e se sente enfraquecido. Mas Deus vem em socorro dele e o alimenta, ou seja, renova a sua força, dá nova energia para que ele continue fazendo a vontade de Deus.
E Elias, mesmo diante da perseguição, ele se sente feliz. Feliz por estar sendo perseguido? Não. Feliz por estar fazendo a vontade de Deus. Nisso ele é o quê? Bem-aventurado. Porque ele, na sua tarefa de ser porta-voz, de ser profeta, aquele que é o porta-voz de Deus, ele realiza todas as características que nós vemos aqui nesse evangelho da bem-aventurança. Finalizando por ser um construtor da paz. E finalizando, em último grau, por assumir a perseguição que lhe é dirigida porque ele faz a vontade de Deus. Então nós devemos entender essa narrativa e esse discurso de Jesus em termos de bem-aventurança, entre outros tantos sentidos que elas nos traz, em dois momentos. Primeiro, Deus quer que nós sejamos felizes, mas não uma felicidade barata, uma felicidade qualquer. Aquela felicidade que nasce da nossa decisão de realizar a vontade de Deus na nossa vida. E quando nós nos decidimos por realizar a vontade de Deus na nossa vida, isso implica, em muitas vezes, nós abrirmos mão do nosso próprio projeto. E isso vai nos trazer desconfortos, pode trazer até mesmo perseguições, como aquela que foi dirigida a Elias. Esse texto, então, como ele é o centro do projeto de vida de Jesus, ele é sempre necessário que nós façamos um retorno a ele, porque ele nos coloca as vias para a felicidade, as vias para a salvação. As bem-aventuranças são vias que nos conduzem, ou seja, caminhos, modos de nós encontrarmos a felicidade. Não a felicidade que o mundo ou que as propostas que nos são colocadas, mas a felicidade segundo a vontade de Deus. É sempre, então, necessário que nós voltemos a esse texto. Por isso, se pode dizer e se diz que ele é o centro da Bíblia nesse sentido. Se perdêssemos todos os outros textos, nós poderíamos ficar só com essas palavras de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.